Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então iniciar nosso processo de videoaulas aí, né, nesse novo momento inusitado, né, em que a gente tem que se adaptar a essa nova configuração aí. Esse vídeo, né, ligado à disciplina de Fundamentos da Sociologia e Educação Física, e a gente estava trabalhando então com a introdução à sociologia, na nossa segunda aula, né, que foi a última aula presencial nossa. A gente trabalhou com os slides aí intitulado Introdução à Sociologia 1 e a gente parou no meio, um pouco mais para frente do meio aí desse slide. Então a gente vai finalizar essa aula e toda a aula de Introdução à Sociologia 2 é a ideia desse vídeo de hoje, né? Bom, a gente vinha discutindo exatamente a relação estabelecida entre indivíduo e sociedade, né? Tentando entender que tanto o indivíduo como a sociedade são interdependentes, ou seja, ao mesmo tempo que o indivíduo atua, né, no conjunto de forças sociais, esse conjunto de forças sociais também atua sobre o indivíduo e suas ações, né? E a gente parou exatamente num trecho aí dos slides, né, exatamente no slide 6, quando vocês forem acompanhar aí, em que o título é O Indivíduo, Sua História e a Sociedade, em que o texto desse slide diz assim, olha: a vida do indivíduo é condicionada por práticas sociais que existiam antes de seu nascimento e por decisões tomadas sem sua participação direta, como a definição das regras de uma eleição, por exemplo. Então a ideia aqui é que a gente pense, né, que as práticas sociais elas já existem numa composição aí histórica, né, o que a gente chama de historicidade, quer dizer, tem essa historicidade que de alguma forma configura a estrutura social, dada tal qual ela se apresenta atualmente, e que quando o indivíduo então nasce, ele já nasce nesse contexto histórico e, portanto, de estrutura social definida, e por mais que o sujeito então atue sobre esse contexto, ele não atua sobre qualquer contexto, ele atua sobre um contexto já dado, e que por isso mesmo então já mostra a incrível força, né, de atuação social sobre o indivíduo. Quer dizer, a gente tem a liberdade de atuar no meio social, mas a nossa liberdade é condicionada por práticas sociais que nos antecederam e que, portanto, de alguma forma também condicionaram a nossa individualidade, né? Dando sequência ao slide, no slide 7, a gente vai ver aí um desenho com tanto um indivíduo, com tanto de seta apontando para várias direções, né? Em que o texto diz assim, olha: se as circunstâncias influenciam os indivíduos, estes também interferem nas circunstâncias. Então, embora possa parecer bastante óbvio, mas é importante que a gente tenha bastante claro esse entendimento de que se as circunstâncias atuam sobre as nossas ações individuais, nós também, enquanto indivíduos, podemos atuar e interferir nas circunstâncias. A direção seguida sempre é resultado das escolhas do indivíduo. Ou seja, as nossas escolhas são determinadas por processos de relações que estabelecemos, né? Então é importante que vocês pensem nessa condição em que a nossa escolha não é uma escolha apenas individual, mas é uma escolha individual pautada nas relações que esse indivíduo estabelece ao longo da sua existência, né, com todas as dinâmicas da estrutura social, né, educação, família, política, igreja, enfim, uma série de elementos sociais que atuam e que, obviamente, a gente direciona a partir das nossas escolhas, mas é um direcionamento não apenas do indivíduo, mas dessas relações estabelecidas entre o indivíduo e o contexto social. Avançando então, no slide 8 aí, a gente vai ter o texto que diz o seguinte: não existem determinismos históricos ou sociais que tornam alguns indivíduos mais especiais que outros, pois a história de uma sociedade é feita por todos os que nela vivem. Então é importante que a gente reflita nessa ideia de que não há um determinismo histórico que elege alguém a priori como especial na sociedade, enfim. A história é feita pelo conjunto dos sujeitos que nela transitam, né? Então, eu gosto muito dessa expressão de que a história é feita pelo rei e pelo mendigo, né? Ambos são igualmente importantes para o desenvolvimento das relações sociais
e, portanto, o determinismo histórico necessita não apenas dos sujeitos socialmente privilegiados, mas também a história ela é composta pelos sujeitos, por todos os sujeitos sociais. Então não há uma determinação ou uma definição que torne um sujeito mais especial que outro no contexto sociológico e histórico, né? Bom, avançando, a gente já vai para a parte final dessa, né, que a gente estava conversando na aula presencial. E aí tem uma citação do Norbert Elias em que ele fala assim, olha, a sociedade não é um baile à fantasia em que cada um pode mudar a máscara ou a fantasia a qualquer momento. Na verdade, essa é uma consideração sobre a citação de Elias. A citação de Elias é exatamente essa, olha, abre aspas, desde o nascimento estamos presos às relações que foram estabelecidas antes de nós e que existem e se estruturam durante nossa vida. Então a fala de Elias é meio que um resumo aí do que a gente vinha falando sobre essa relação condicionada, né, do indivíduo ao contexto social que já pré-existia antes mesmo do indivíduo, né? Bom, aqui ele traz, nessa relação de indivíduo e sociedade, ele vai trazer algumas considerações que são bastante pertinentes, né? Por exemplo, tratando das questões individuais às questões sociais, isso é importante, né? Ele coloca assim, questões sociais, problemas que vão além do nosso dia a dia e estão ligados à estrutura de uma ou de várias sociedades. Então a questão social é uma questão que abrange, né, tem uma abrangência do espaço social, né, que ultrapassa o indivíduo, né? Então se configura como uma questão de uma coletividade, né? Vamos tentar ilustrar isso aqui mais à frente, vai ficar mais claro para vocês. Então, situações que afetam o cotidiano das pessoas, desde problemas locais até acontecimentos que atingem a maioria dos países. A gente pode colocar então a pandemia global da Covid-19, do coronavírus, né, do novo coronavírus, como uma questão social que interfere diretamente na vida de uma coletividade bastante abrangente. Então a gente tem uma questão social, coletiva, não individual, né? Porque isso diz não apenas do indivíduo, mas de todo o conjunto de indivíduos num grande espaço, né? Essa questão social pode ser num país, né? No caso da pandemia global, né? A pandemia é exatamente isso, né? É uma epidemia com grande espectro, né, de alcance. Mas para a gente pensar então nessa diferenciação entre uma questão individual e uma questão social. Ele vai ilustrar aqui dizendo assim, olha, se numa cidade de 100 mil habitantes poucos indivíduos estão sem trabalho, há um problema pessoal, individual, que pode ser resolvido, por exemplo, tratando as habilidades e potencialidades de cada um, com curso de capacitação, etc. São poucos indivíduos sem acesso a emprego, então isso não chega a ser uma questão social, né? É uma questão que está ligada à especificidade de alguns indivíduos, né? Que pode ser aí atacada, como ele diz, né? Potencializando as habilidades e, enfim, as capacidades dos sujeitos. Mas, se em um país com 50 milhões de trabalhadores, 5 milhões não têm emprego, a questão passa a ser social e não pode ser mais resolvida se tratando como um problema individual, porque aí o alcance do desemprego se torna um problema de toda a coletividade, né? que impacta a sociedade como um todo. Então não dá para tratar mais como um problema de indivíduos, mas como um problema de sociedade, né? Essa ilustração do desemprego como questão individual e social está no livro A Imaginação Sociológica do Charles Wright Mills, em que ele usa aqui para fazer essa associação, né? E, por fim, concluindo, ele vai dizer que, olha, acontecimentos independentes da nossa vontade nos atingem. De novo, volto a citar a pandemia do novo coronavírus, quer dizer, você tem acontecimentos que não dependem dos sujeitos atingindo toda a coletividade, e também há situações que afetam as relações políticas, econômicas e financeiras de todos os países, mas que também alcançam os indivíduos. E aí a gente, de novo, torna a usar como exemplo a pandemia do novo coronavírus, como uma situação que afeta a política, a economia dos países, né?
um problema social, mas que também alcança os seus indivíduos, ou seja, muitos indivíduos se veem ou têm a sua vida reconfigurada a partir dessas situações, né? E aí ele faz um fechamento em que ele fala assim, olha, tomar uma decisão é algo individual e social ao mesmo tempo, sendo impossível separar esses planos. Então acho que a grande ideia dessa primeira aula é a gente pensar que não há dissociação entre indivíduo e sociedade, né? E que as escolhas dos indivíduos estão necessariamente e profundamente atreladas às condições sociais em que ele se situa, né? Num mundo cada vez mais globalizado, isso se expande então numa abrangência muito maior, né? Vocês têm aí no final dos slides, os 2 últimos slides são exercícios, né? E aí vocês vão fazer esses exercícios aí para entregar virtualmente, né? É só um documento de Word ou PDF, vocês vão preencher aí e mandar com 1 semana de prazo a partir do momento que vocês têm acesso ao vídeo, que vai ser postado aí no dia de hoje, dia 23 de março, né? Vamos iniciar então a aula referente aí à Introdução à Sociologia 2, né? Um conjunto de slides também, que vocês já têm acesso a eles. E aí no primeiro slide ele traz alguns questionamentos. Olha, o que vem primeiro, o indivíduo ou a sociedade? Os indivíduos moldam a sociedade ou a sociedade molda os indivíduos? Podemos dizer que indivíduos e sociedades fazem parte da mesma trama, tecidas pelas relações sociais. Não há separação entre eles. Então a gente inicia essa aula fazendo uma retomada, né, do que a gente discutiu na aula passada. É exatamente isso, né? Essa fala é muito importante, né? Indivíduos e sociedades fazem parte da mesma trama, tecida pelas relações sociais. Não há separação entre eles. Avançando para o próximo slide, a gente vai começar a discutir algo muito caro para a gente agora, que é o chamado processo de socialização, né? Os indivíduos, a partir do momento que eles nascem, eles iniciam um processo de socialização que, de certa maneira, determina a sua individualidade ao longo do tempo, né? E o conceito é dado assim, é chamado de socialização o processo pelo qual os indivíduos formam a sociedade, mas que também são formados por ela. Então, socialização seria o processo pelo qual os indivíduos formam a sociedade, mas são concomitantemente formados por ela, né? Então, a partir do momento em que você começa a estabelecer essas relações, você começa a passar pelo processo de socialização, que vai se refinando, obviamente, ao longo do tempo, né? Isso vai ficar mais claro ao longo da aula, né, sobre o processo de socialização. No próximo slide ele diz, olha, nossa individualidade se constrói no contexto das relações com os diferentes grupos e instituições dos quais participamos. Por isso, temos experiências semelhantes ou diferentes das de outras pessoas. Então, a nossa individualidade está muito condicionada às experiências de vida que eu tenho. E essas experiências são absolutamente singulares e determinadas pelas condições sociais em que eu estou inserido, né? Então, em que bairro eu moro, em que escola eu estudo, em que cidade eu habito, né? Quais são as relações que eu estabeleci com sujeitos, por exemplo, com os amigos, com os familiares, algumas mais profundas, outras mais superficiais, né? Isso tudo vai determinar a minha individualidade, né? A religião a qual eu professo, quer dizer, você tem um conjunto de grupos e instituições com as quais você se relaciona e que impactam e de alguma maneira forjam a sua individualidade ao longo desse processo, né? É importante então que a gente entenda que o processo de socialização se dá no seio desses grupos e instituições, família, escola, igreja, né? E que a gente começa então, e a gente só se torna sujeito, indivíduo, porque a gente passa por esse processo de socialização, estabelecendo essas relações nesses grupos e instituições. Mais para frente, ele vai colocar algumas questões, porque esse processo de socialização tem o que nos torna comum, o que nos é comum, e aquilo que nos diferencia, né? O que a gente toma como diferente. Pensando no que é comum, né?
primeiro, ao nascer, a criança chega num mundo que já está pronto. E aí, pensando nesse cenário, a gente entende que a criança ela ainda não se reconhece como pessoa, como indivíduo, porque ela ainda não domina os códigos sociais. Ou seja, ela ainda não passou pelo processo de socialização, né? E aí, dando sequência, nesse processo de conhecimento do mundo, a criança então ela percebe que existem outras coisas ao seu redor, então ela começa a perceber o mundo e descobre que há coisas que pode fazer e coisas que não pode fazer, e aí ela vai se apropriando, né, de um conjunto de códigos dotados de significado e sentido para ela. E veja bem, esses códigos, né, eles são absolutamente particulares ao indivíduo. Como eu disse, se ele nasce em uma família que é mais rigorosa, com determinados valores morais ou religiosos, enfim, esse conjunto de códigos que vai constituir a individualidade dela vai ser um, né? Em outra família, em outra escola, em outra igreja, quer dizer, essa apropriação do mundo ela vai se dando de maneira diferenciada, mas o que é importante que vocês pensem é que, ao mesmo tempo que é particular, né, essa apropriação dos códigos do mundo pelos sujeitos e as experiências que ele estabelece, tem valores comuns aí. Isso que é importante que a gente pense. Quer dizer, eu posso ter a minha visão de mundo parecida com a de outras pessoas e diferente de outras, né? Então, o conjunto dos meus pertencimentos, né? Eu sou espírita, comunista, atleticano, quer dizer, eu vou construindo a minha identidade, né? Se aproximando de algumas apropriações e me afastando de outras, né? Então, assim como eu, tem outras pessoas que são comunistas, tem outras pessoas que são espíritas, tem outras pessoas que são atleticanas, mas tem outras pessoas que são cruzeirenses, que são evangélicas e que tem um outro espectro ideológico aí. É no conjunto dessas relações que a gente vai se constituindo enquanto sociedade, né? Seguindo, então, dentro da ideia de processo de socialização, ao conviver com a família e com os vizinhos, frequentar a escola, ver televisão, passear e conhecer novos lugares, coisas e pessoas, a criança então vai se socializando. Então essas relações vai constituindo na criança o seu processo de socialização, né? Como a gente vinha falando. Avançando no slide 7, neste processo de socialização, o sujeito aprende e interioriza palavras, significados, ideias, enfim, os valores e o modo de vida da sociedade da qual ela faz parte. Então, essa interiorização de palavras, significado, ideia, valores, enfim, vai constituindo um modo de vida da sociedade a qual ela faz parte, e isso é bastante próprio de um modelo social para outro. A gente pode estar numa sociedade que tem determinados valores, as instituições sociais são moldadas com um sentido, por exemplo, diferente de outro grupo social, de outro modelo social. A gente pode pegar, por exemplo, o Oriente Médio, o Islã, né, com outros entendimentos de mundo, o Oriente, enfim, a gente não precisa nem tão longe assim, né? A gente pode pegar dentro de um mesmo país, por exemplo, determinadas regiões que têm suas configurações sociais construídas e constituídas de forma distintas, né? O que importa é que o sujeito que estabelece relações com esse grupo social, com esse modelo social, vai ser fortemente influenciado, porque nesse conjunto de forças sociais que vai se dar o processo de socialização dela e, portanto, a constituição de um modo de perceber o mundo bastante singular. Embora, a gente já falou isso na aula passada, embora a individualidade, né, o sujeito possa agir a partir das suas escolhas, decisões sobre o mundo, a gente não pode desconsiderar que esse contexto fortemente influencia o seu processo de socialização e, portanto, a sua individualidade. Bom, agora, se a gente diz daquilo que nos toca, que nos é comum, a gente também tem que pensar nas diferenças no processo de socialização, que a partir do próximo slide ele vai apontar. Então ele diz assim, olha, entender a sociedade em que vivemos significa saber que há muitas diferenças e que é preciso olhar para elas. Então, da mesma forma que eu disse, né, aquele exemplo que eu usei, eu sou atleticano, comunista e espírita, eu tenho que entender que tem os diferentes aí, e que eu vou estabelecer relações com elas, com esses sujeitos, com esses indivíduos,
e que a sociedade se dá então no conjunto dessas diferenças, das semelhanças, mas também e fundamentalmente das diferenças. Porque conviver, se relacionar com quem pensa como você ou tem valores parecidos é muito tranquilo. A, a grande questão é que a gente estabelece relações com sujeitos também absolutamente diferentes, né, do nosso espectro de mundo, aí, de percepção do mundo. Né? E é preciso que a gente entenda que o processo de socialização vai forjar sujeitos distintos, diferentes. Né? E aí ele vai falar, olha, as desigualdades promovem formas diferentes de socialização. Isso é óbvio. Né? Uma criança que tem o seu processo de socialização dado num contexto, por exemplo, em que ela nasce numa família abastada, né? Mora num condomínio de luxo, estuda em escolas particulares, é super bem alimentada, faz cursos ao longo da sua vida de inglês, enfim, viaja, tem experiências culturais enriquecedoras e tal. O processo de socialização dessa criança vai ser absolutamente distinto do processo de socialização de uma criança que, por exemplo, nasce em condições bastante desprivilegiadas, né? Numa família desequilibrada, com poucos recursos econômicos, tendo pouco acesso aos bens de consumo e culturais, enfim. Tudo isso vai fazer com que sejam sujeitos, obviamente, diferentes, que vejam um mundo diferente. Né? Então, ao tratar das diferenças, é preciso que a gente veja o contexto histórico em que essas diferenças se constituem. Seguindo no texto, ele fala: a socialização acontece de maneiras diferentes de acordo com a época e com as condições em que se vive. Então a gente pode pensar numa perspectiva temporal e numa perspectiva espacial, quer dizer, um tempo diferente promove um processo de socialização diferente. Se a gente pensar no processo de socialização do início do século, é absolutamente diferente do processo de socialização do momento atual, e a gente pode também mudar os espaços, né? Como a gente disse, os espaços sociais diferentes também vão produzir processos de socialização diferentes. A socialização das pessoas que vivem em um país em guerra, por exemplo, é diferente daquele processo de socialização de pessoas que moram em um local onde normalmente não se tem guerra, né? Se tem paz, enfim. Então, só para ilustrar aí, o texto traz esse exemplo. Né? Seguindo para o próximo slide, ele vai dizer que tudo começa na família, né? O processo de socialização ele tem início, gênese ali no seio familiar. Então a gente pode pensar nesse processo de socialização que se inicia na família e que se estende depois para outros espaços sociais, em dois tipos de processo de socialização. O processo formal, que é conduzido por instituições como escola e igreja, ou seja, é um processo deliberadamente pensado para educar a socialização dos sujeitos, e também o processo chamado informal, que acontece fora desses espaços institucionais, né? Como família, a relação com os amigos, a vizinhança, os meios de comunicação. Então você tem um processo informal de socialização que acontece em paralelo ao processo formal de socialização. E os dois, a somatória desses dois processos, formal e informal, de socialização, é que vai então constituir a individualidade e o sujeito, né, o modo de ser e estar no mundo de determinado sujeito. Né? Pensando aí na família, né, nesse processo de socialização, ele traz que a família seria o espaço privado das relações de intimidade e afeto. Então na família você tem um espaço reduzido. Como eu disse lá atrás, você pode ter uma família, por exemplo, que tem determinados valores, né, morais ou religiosos, enfim, e isso então vai inicialmente impactar o processo de socialização do sujeito. E na família também a gente pode pensar que a família seria o espaço no qual aprendemos a obedecer às regras de convivência e a lidar com as diferenças e diversidade. Então se você tem uma família, por exemplo, mais conservadora, né, em que, por exemplo, a ideia de relações sociais, de relações homoafetivas possa ser uma afronta, você pode ter outra família que seja mais progressista e que não veja problema nenhum nas relações homoafetivas. Né? Então, esses dois modelos de família vão, então, impactar essa noção de diversidade, né, que o sujeito vai se apropriar. Né? Obviamente, a família não determina sozinha, né,
todo o conjunto de apropriação do indivíduo, mas é uma primeira apropriação bastante significativa, né? Diferentemente da família, a gente tem os espaços públicos, então o indivíduo não fica preso às relações com a família, ele, ao longo da sua existência ele começa a expandir o seu espaço de atuação, e aí os espaços públicos começam a ter bastante importância no processo de socialização, né? E a gente pode entender o espaço público como esses lugares, esses outros lugares fora do espaço familiar pelos quais frequentamos, né? Os locais em que precisamos observar normas e regras próprias de cada situação. Então, no espaço público, pode haver, né, uma confrontação aí com as noções familiares, por exemplo. Então, como eu disse, uma família em que não aceita as relações homoafetivas, mas no espaço público em que, por exemplo, existem normas e leis que garantem as relações homoafetivas como legítimas. Então, o sujeito no espaço público ele vai ter que, mesmo trazendo noções familiares que digam diferente, ele vai ter que no espaço público ter uma outra apropriação disso, e aí nesse conjunto de relações ele vai, então, no seu processo de socialização, construir uma noção particular, singular, se ele vai ser, por exemplo, se ele vai ser mais refratário ou não a essa possibilidade de relação, né? No exemplo que eu usei aqui. Ainda dentro do processo de socialização, agora aqui a gente já tem os exercícios, né? Então sobre o processo de socialização era isso, a gente finaliza a aula, e aí tem os dois últimos slides aí que são de exercícios que vocês também vão responder e encaminhar em Word ou PDF. O prazo está naquelas orientações que eu mandei para vocês lá, né? O prazo de cada aula para envio do roteiro aí das questões. Então basta responder em Word ou PDF, me encaminhar aí no WhatsApp ou no e-mail. E é isso, né? Na próxima segunda-feira, dia 30, tem o envio de um outro vídeo aí falando especificamente sobre Introdução à Sociologia 3. Ok? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aí nesse esforço conjunto, coletivo, de fazer com que vocês minimamente tenham acesso aí ao conteúdo da disciplina e que, oxalá, a gente possa passar por isso tudo aí da melhor forma possível. Tá ok? Um grande abraço a todos e todas.